Sejam bem-vindos ao programa Cura-te. Eu sou a Nathalie Firmino. Eu sou Virgínia Pita. E todas as terças-feiras, às 13 horas, estamos com você aqui no programa Cura-te. Deixando os nossos contatos, telefone Nathalie 011 99903 0009, Virgínia 011 911 03 7424. E o nosso site, que é www.espaçocura-te-sem-cedilha-tudojunto.com.br, e o nosso Instagram, Cura-te, tudo junto, _oficial. Programa terapêutico aproximando você da sua essência através do autoconhecimento. O tema do nosso programa de hoje é agilidade emocional no contexto profissional, com a nossa convidada querida e amiga Márcia Costa, consultora em desenvolvimento humano. Seja bem-vinda, Mar. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Que legal estar aqui muito com bom. você. Aproveita e deixa seu contato também. Deixo sim. Meu contato é 011 96491 6680. Isso. É isso aí. Hoje nós temos céu do momento, signo da semana, aniversariante do dia. Vamos lá, Vi? Vamos lá, então. Então, nós vamos começando com a previsão da semana para vocês, tá? A semana começa com uma energia de organização, planejamento e pede um olhar atencioso para as nossas relações. Tudo isso poderá favorecer os momentos de desapego, de deixar ir aquilo que não tem mais servido. Pense que poderá ser útil para outra pessoa, pensa numa visão mais limpa, mais organizada de você concretizar o que você deseja. Pensa também em você estar mais conectado com a sua espiritualidade, com a sua centelha divina, tá bom? Porque muitas vezes a gente vai abrindo mão, né, da nossa essência, do nosso ser, e essa semana pede isso, né? Pede essa introspecção, pede esse caminho. A lua tá em Gêmeos, o sol também entrou em Gêmeos, né, que agora é a temporada geminiana, traz muito essa troca pra gente de comunicação, de harmonização, de olhar para o outro também, que o geminiano fala muito a respeito disso, né? Muito bom. E vamos começar então com os horóscopos da semana, com os signos da semana. Sempre lembrando vocês, se vocês sabem o ascendente, fica mais certeiro, né? Mais fácil de você associar isso, tá bom? Então vamos começando. Áries, dedique a sua semana para observar a possibilidade de uma mudança nos seus planos financeiros. Essa decisão não parte só de você, mas das pessoas à sua volta também. E as relações também vão ter muita cura, Ariano. Então vamos olhar mais o contexto familiar, o teu contexto mais social, tá bom? Touro. Existem bons negócios e oportunidades de trabalho, porém fica em destaque a necessidade de você avaliar se realmente é o que você deseja vivenciar. As mudanças em sua vida são profundas e dentro dessa experiência pedem que você tenha mais flexibilidade de uma mudança para você poder acolher o novo, tá bom? Taurino, a mudança não é nada ruim, não. Aceita e vamos trabalhar em busca dela. Gêmeos, fazer as escolhas certas que vão ao encontro são suas necessidades pessoais e vem sendo um grande desafio para vocês. Mas é um bom dia para focar nesse tema, porque você tem a oportunidade de repensar caminhos e métodos, porque existem várias possibilidades. O autoconhecimento e a intuição ajudarão demais vocês, mesmo porque nós estamos na temporada de vocês. Câncer. As necessidades da família não caminham de encontro às suas necessidades pessoais. E a realidade pela qual você vem transitando nesta experiência é preciso articular novas possibilidades e abrir a sua mente para que possa conduzir os projetos de uma forma mais adequada para essa nova fase, tá bom? Leão. Não transita um período promissor para tomar decisões acertativas nessa semana, pois algumas experiências de mudança de plano podem trazer uma nova trajetória profissional. Nesta situação, é preciso ser flexível para interagir com novas ideias e se relacionar com figura de autoridade, tá bom, Leonino? Virgem.
É de uma extrema importância ampliar o seu campo de visão sobre ganhos financeiros e sobre a forma como você deseja administrar os seus recursos. A vida o provoca a sair da caixinha da zona de conforto, seja para investir em novos cursos ou procurar oportunidades em outras cidades. Tudo isso é muito produtivo, mas exige de você uma nova forma de pensar. Então tá aí os primeiros horóscopos, né? E aí, segundo bloco, nós vamos ouvir o segundo. Isso! Muito bom. E aproveitando também os aniversariantes, quem faz aniversário no dia 30 são pessoas do elemento ar na numerologia, pessoas criativas, emoção à flor da pele, trazem a inteligência linguística, têm a capacidade de usar as palavras de forma efetiva, oralmente ou escrevendo. Por quê? Quem nasce no dia 30 são pessoas que celebram a vida, é importante reconhecer seu potencial e empoderar-se disso também. São pessoas românticas, criativas e comunicativas. Então, parabéns para você que faz aniversário hoje e aproveite seu dia. Parabéns para os aniversariantes do dia. E não esqueçam de comemorar, soprar a velhinha, né, Ná? Que é muito importante. É isso aí, vocês estão mudando de ciclo. Então, toda vez que a gente canta parabéns só para a velhinha, a gente começa um novo ciclo. É isso aí. E hoje nós estamos aqui com a Márcia e eu gostei muito desse tema, né? Um tema muito legal. Eu queria que você explicasse pra gente, né? O que significa agilidade emocional. Muito bom, muito bom a gente estar falando, né, sobre esses temas constantemente. Esclarecendo, né, Má? Esclarecendo. E a agilidade emocional é a forma com que você aprende a lidar com as suas emoções. Nós vivemos num ambiente de completa mudança. Olha aí, eu estou até anotando aqui que você falou do meu horóscopo. Isso aí. Exato. E constantemente nós estamos sendo desafiados por essas mudanças, né? Então, saber reconhecer como eu me sinto, lidar com essas emoções, ser flexível, entender que entre a reação e a ação existe um poder de decisão. Isso é muito importante que eu estou dizendo. Por quê? Porque muitas pessoas ainda estão na era da caverna. Aquilo que você me faz, eu reajo. Você brigou comigo, eu falo. Você não controlam as suas próprias emoções. Então, quando nós começamos a nos conhecer, né, você começa a entender o quanto flexível você pode ser em algumas tomadas de decisões. Você quer dizer, né, Má, que nem tudo vale a pena, né? Nem tudo. Vamos escolher direito a batalha. Não é isso, Má? Exatamente isso. Perfeito. Tem algumas circunstâncias que você perdendo, você está ganhando, eu digo, né? Em alguns momentos. Porque se você se conhece, você na verdade não projeta aquilo como uma autorresponsabilidade, né, Má? Você percebe que é a respeito do outro, que é no tempo dele, que é uma projeção dele, que é uma expectativa que ele cria. Né? Eu falo que eu lembro muito que a minha avó dizia que razão você dá para quem não tem. Porque quem já tem não precisa dela. Perfeito! Olha que interessante, Perfeito. Né? Você não precisa ficar brigando para que o outro aceite a sua opinião. Aí é que vem ter essa maturidade emocional. Porque você vai reconhecer que as pessoas são diferentes e têm respostas diferentes para algumas situações. Eu tenho um amigo do astral, que é o seu Zé, que ele também fala isso. Quem tá certo não precisa de defesa. Exatamente. Então não me defenda. Ele sempre fala isso. É interessante, né? Quando a gente começa a entender essa maturidade, né? Perfeito. Mas para abrir mão dessa situação, não é fácil. Não. Porque nós, seres humanos, queremos e sempre ter razão, sempre ter né? razão. É o ego. Exatamente, eu chamo de Igor. Né? Eu falo essa voz, exatamente, essa voz que fica o tempo inteiro na sua cabeça falando com você. Mas quando você se desconecta, que você entende que você é o pensador, não o pensamento. Olha só que interessante. Você consegue exatamente, você consegue dominar, você consegue entender aquilo que verdadeiramente faz sentido em alguns Isso momentos. É muito bacana, por quê? Porque até quando você erra e você não tá no ego, você leva como aprendizado. Isso você mesmo. Pede desculpa, conserta aquilo, você não se pune, automaticamente você não pune os outros também, e você aprende. Exato. Porque você tá nessa energia, olha, eu errei, eu fiz errado, você olha para o outro e diz verdadeiramente, me desculpa, o outro sente que foi realmente uma falha e que tá tudo bem, porque nós estamos num processo de aprendizado, então errar faz parte do processo,
processo e a partir daí, como eu não gero essa culpa em mim, esse Igor, eu acabo também não gerando a culpa no outro. Adoramos. Agora temos aqui o Igor, hein? Exato. E como nós temos essa autocrítica constante, né? Olha só, esse julgamento, essa crítica constantemente, você se força, né, a querer estar certo a todo momento. Então, eu tenho que parar, respirar. E uma coisa, eu falo que não é fácil não, tá? É orar e vigiar. Não é. Orar e vigiar. É muito trabalho, Má, é muito autoconhecimento, é muita estratégia. Tem que criar um hábito, né? Exatamente. Trazer hábito pra tua vida, de você pausar antes de responder. Então, eu tô com aquela emoção, tô sentindo emoção. Ao invés de eu despejar já tudo aquilo, não. Eu respiro, né? Como você falou, daquela vez você veio aqui. Isso mesmo. Até 10, Isso conto mesmo. até 10. Penso, trago aqui, ó, pra minha sabedoria, pra poder dar uma resposta aonde vai me trazer o quê? Vai me trazer uma eficiência e não, né? Mas, exato. Me desequilibrar, né? Isso mesmo, mas se nós levarmos em consideração que nós estamos 95% do nosso tempo rodando o nosso piloto automático, o que significa isso? Respondendo de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com as minhas memórias, de acordo com as minhas automático. Com as suas crenças. Crenças e valores. Adivinha o que acontece? Eu só consigo fazer tudo isso que você comentou, Nath, respirar, parar, fazer essa análise se eu estiver no momento presente. Senão não. Senão não, é automático. Eu falo para os meus clientes, aperta o botão da sabedoria. É isso aí. Se você tem o hábito de toda hora, antes de você agir, falar, qualquer coisa, se expor, aperta o botãozinho. Se você já aprendeu a fazer isso o tempo inteiro, não tem como dar ruim. Exatamente. Né? Você coloca até uma ancoragem neles, né? Porque apertar esse botão significa parar e respirar. Agora, um ponto muito interessante. Eu fui líder muito nova. E como líder muito nova, naquele pique que você tem de resultado e entrega cada vez mais dentro das empresas, tem um ambiente competitivo muito forte. E quando você assume uma posição de liderança, você não está dependendo só de você para entregar resultado. Você depende do outro para que o resultado venha. E o que acontece? Se você não está preparado como líder, você está liderando o outro como se você estivesse liderando a você mesmo. Tá, e quais as consequências disso, Márcia? As consequências é que eu posso estar falando, lidando com o outro de uma forma que eu gostaria que estivesse lidando comigo. Mas que o outro não sabe. Mas que o outro tem uma forma totalmente diferente que eu receba a informação. E o que acontece, Márcia? Rota de colisão. A maior parte das vezes. Por quê? Porque você está falando com o outro, de repente, se nós, né, nós estávamos falando antes de entrarmos aqui na gravação, nós somos muito diretas, muito objetivas. O que significa isso? Que se nós estamos lidando com um perfil comportamental igual ao nosso, tá tudo bem. Estamos super alinhadas. A gente nunca vai levar nada disso pro pessoal, porque é a nossa forma de reatividade também, né? Exatamente. Agora, se eu tô lidando com uma pessoa que tem um perfil comportamental diferente do meu, aí é que vem os grandes conflitos. Eu trouxe aqui o mundo corporativo, mas os relacionamentos em todos os outros, né? Então, nós temos que saber, isso é fato, que a todo momento eu tô avaliando o outro de acordo com o meu óculos. É a forma com que eu enxergo o mundo. Como eu me valido. Exato. E conta aqui pra gente. E como é que a gente pode ajudar, né? O medo no ambiente corporativo também. O ambiente corporativo, como eu disse, né? Competitividade à flor da pele. Sim. E o ser humano, o cérebro, ele é uma máquina de significado. E o que você está querendo dizer com isso, Márcia? Que muitas vezes aquilo que você está querendo dizer pode ser que não foi bem isso que você quer. Na realidade, o significado é o que eu captei. Aquilo que eu estou sentindo. Aquilo que eu estou vivendo. Que virou uma realidade para mim naquele momento. O significado daquela atitude que possivelmente eu tenha, olha só, uma experiência no passado, uma vivência que eu tive, que pode não ter sido uma situação muito boa, aquela pessoa que tem medo da traição, sabe? E muitas vezes ela vive essa traição no decorrer da história dela. Então, a todo momento eu tô achando que alguém vai me passar para trás. Então, não é a perspectiva do outro, mas é a forma com que eu reajo à situação. E no meio corporativo isso acontece muito, você tem razão. Eu já tratei uma pessoa até
muito bem sucedida, tudo. E realmente, quando ele fez a troca, que ele é um auditor, ele fez uma troca, ele saiu de uma empresa, de uma multinacional, ele foi para outra, ele tinha uma projeção do chefe dele, que era um alemão, muito rígida, muito difícil. Quando ele mudou, ele começou a trabalhar com o novo chefe marcou uma reunião com ele, sentou com ele, que ele já devia ter essa noção como nós, e falou para ele: baixa essa armadura, eu não sei de onde você a trouxe, mas aqui você não vai precisar. Eu nunca mais me esqueço que na semana anterior à terapia, eu disse para ele: baixa a armadura, deixa ele te ver. Mas eu não tinha percebido que o chefe notou. Aí o chefe disse para ele: eu notei, abaixa essa armadura. Aí ele chegou na minha sessão na outra semana e disse para mim: impressionante, quando você mandou e ele notou, e ele também. E agora e aí, a partir daí, criou uma afinidade que até hoje eles são amigos. Que legal, né? E ele é que chegou com essa armadura. E o chefe teve essa sensibilidade e notou. Mas é o que você falou. Ele trouxe essa reatividade de uma outra situação que não tinha nem nada a ver. Exatamente. Perfeito. Eu vi a cena agora. Eu tô até arrepiada, que muda, porque eu vi a cena no consultório. Eu atendi uma executiva fantástica. Ela tinha acabado de ser promovida também. E ela tem uma cobrança muito forte com ela. Ela tem uma crítica muito forte. Eles têm, né? Então, adivinha como ela lidava com o outro? Cargos de liderança. Na hora que ela começou a lidar, ela cobrava o outro na régua dela. O que acontece com isso? É muito forte para o outro em alguns momentos. Ela tem a experiência de vida que ela absorveu através dessa sua resiliência, este impacto. O outro não tem a mesma história que ela. E o que você está querendo dizer? Exatamente isso, não está preparado. Mas, Márcia, a gente tem que pegar leve? Não, você tem que entender como o outro responde às situações. Um grande líder é isso, né, Má? Um grande líder é isso. Ele tem que ter um plano de estratégia e, acima de tudo, uma sensibilidade também, uma empatia, para ele tirar o melhor daquela pessoa, né? E não o melhor que ele acha que é o melhor dele. Exato. Né? Isso é super importante, você conhecer o perfil, né, das pessoas que vão trabalhar com você, para você identificar os pontos fortes, os pontos fracos, né? E pontuando isso para que possa desenvolver o melhor. Às vezes a pessoa ela não é bom nesse ponto, mas no outro ela é muito bom. E você acaba que você faz com que o profissional sofra. Né? Ele acaba se tornando ali se achando que é a pior pessoa do mundo, que não é um profissional legal, que ele tá no lugar errado. Exato. Porque não está sendo tirado o melhor dele. Isso, pessoal, é muito bom vocês saberem por quê. Porque nós três aqui temos ferramentas para isso fantástica. Para, na verdade, trazer a qualidade desse profissional, trazer esse reconhecimento, que é o coach, que é a astrologia, que é a numerologia, que é a terapia, que a gente está até usando aqui para vocês algumas situações em consultório. Por que é importante? Você está com problema com aquele profissional, ajuda aquele profissional. Dá uma chance para ele do autoconhecimento. Fala para ele: olha, vou marcar para você, vou te presentear. Isso não acontece muito dentro das empresas. Não acontece porque você eles não é só um número. Você Exatamente. Tá ali. E outra coisa, Ana, eles não querem nunca ceder ajuda porque eles acham que vai ser interpretado como exploração. E não é. Não é. Se o teu funcionário tiver qualificado para isso, a Má está mostrando isso agora. Ele vai gerar os melhores resultados que você precisa. Exatamente. Eu atendo aí várias empresas e uma dos requisitos principais é o que você falou, Nath. Primeiro, o perfil comportamental. Eu preciso entender como as pessoas se motivam, como que ela vai ter melhor resultado. E eu gosto muito de uma frase do Einstein. Você estava falando aqui, eu lembrei da frase do Einstein, que é o peixe na árvore. Vocês já ouviram? Então, muitas vezes a gente está querendo colocar o peixe numa árvore. Mas espera lá, será que se eu julgar um peixe pela capacidade dele subir numa árvore, ele vai ter os melhores resultados? De jeito nenhum. E muitas vezes eu estou querendo que a pessoa me entregue algo que ela ainda não foi capacitada, não foi treinada e que ela não tem a experiência para poder fazer. Mas você tem que colocar o peixe lá na árvore e sai para entregar, porque a maior parte das vezes, o que acontece nas grandes empresas? Né? Não só nas grandes empresas, nas empresas de uma forma geral, e cada vez mais. Você vai fazer mais com menos. Então, cada vez mais você vai ganhar mais atribuições, né? Por quê? Porque nós temos que nos adequar a esse mercado competitivo cada vez mais.
profissionais. E as pessoas não foram preparadas para poder assumir algumas atividades. E confiança, a gente estava falando de confiança antes, né? Se eu não tenho a base da pirâmide, que é confiança estabelecida, eu nunca vou mostrar a minha fragilidade. Sim. E uma coisa, Olha você só que falando disso agora, a gente vê muito cliente com dor, que não tem essa autoconfiança, fica em casa sem trabalhar, porque eu tenho vários pacientes que eles vêm sempre em questões de que o meu último trabalho, eu não consegui, eu não tinha confiança, eu fui mandada embora. E aí não acha aquilo para ele virou uma verdade, a realidade dele. Exatamente. E se esconde dentro de casa com medo de enfrentar o mercado de trabalho, porque não conseguiu ali ser bom naquilo que estavam pedindo naquele momento. Mas isso não quer dizer que a pessoa não é boa. Exato. Né? Isso quer dizer que ali ela não conseguiu desenvolver o melhor dela, mas que ela pode sim voltar ao mercado de trabalho procurando algo que ele possa se desenvolver muito melhor do que ali. Só que tem um trauma ali, tem uma energia ali paralisada que a pessoa ela revive aquilo todos os dias. Vira e a incessão mágoa, de uma mágoa, um rancor, não consegue se livrar disso, vira um pesadelo, vira frio na barriga, medo. Que aí mexe também com o fisiológico, né? Total. Sim. Aí quando começa a mexer com o fisiológico, você não tem mais E quando você olha o profissional de fora, você fala, você é uma pessoa incrível, você tem tudo aí para ter um cargo, para conseguir, para você exercer o seu propósito de vida. Exato. Só que a pessoa ela fica paralisada no medo. E vai continuar. Enquanto ela não trabalhar, ela vai repetir mais do mesmo. Tem que vencer o medo, encarando isso. Isso mesmo. O papo aqui tá bom demais, viu? Então vamos para um segundo... Vamos comercialzinho. Aguarda aí um pouquinho que a gente já volta com essa maravilhosa aqui, com esse papo incrível. Já voltamos. Até já. Até já. Deixa eu dar um oizinho lá. Olá, voltamos. Isso, e vamos deixar os nossos contatos com vocês, tá bom? Nathalie 11 999030009, Virgínia 11 911037424. O nosso site é www.espacocurate.com.br, tudo minúsculo e junto, tá bom? E o nosso Instagram, @curate_oficial. Deixa o seu contato, Má. É 011 96491 6680 e API_consultoria.com. É isso aí. Aproveitando também para agradecer os nossos patrocinadores, agradecendo o restaurante Casa do Lago, que fica em São Bernardo do Campo, lugar lindo com uma energia maravilhosa, comida boa, música boa, uma diversão garantida para a família toda. Vale a pena você ir até lá e conhecer o restaurante Casa do Lago, que fica dentro da estância da Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo. Para mais informações pelo Instagram, @Casa do Lago Estância. E o telefone é 011 4101 5000. Queremos agradecer também a Autoescola Modelo de São Bernardo do Campo, fundada na década de 60. A Autoescola é líder de mercado na região e está sempre pronta para te atender. Você da região do ABC, venha ser um condutor modelo. 15% de desconto para os ouvintes da Rádio Vibe Mundial e para os ouvintes do programa Cura-te também. Entre em contato no WhatsApp 11 9 4005 9474 ou pelo site www.autoescolamodelosbc.com.br, tudo junto e minúsculo. É isso aí. Aproveitando também para convidar você para a nossa vivência de cocriação, que será realizada no dia 17/6, às 9 horas da manhã, das 9 à 1, online. Então, se fala muito na cocriação, em pensar positivo. Essa nossa cocriação, nós vamos trabalhar os programas, as crenças que limitam a você conseguir realizar a sua cocriação. E nós vamos ter também mapa do sonho nessa cocriação e vamos estar preparando esse ritual para a lua nova, que será no dia 18. Isso. Então, faça parte aqui com a gente dessa cocriação. Vai ser muito legal. Esperamos todos vocês. Para mais informações... Isso. Você chama a gente aqui na DM do @curate_oficial, que é o nosso Instagram.
chama a gente, nós vamos te dar toda a atenção, todo o suporte para você fazer a sua inscrição. Pessoal, não deixa para a última hora, porque são vagas limitadas. Quem já conhece a gente, já trabalha com a gente, sabe disso. Tudo nosso é personalizado, a gente entrega o melhor para vocês. Então já entre em contato, faça a sua inscrição para receber o material, para você já ir também se adequando a tudo isso, conhecendo. A Ná estava comentando também, a vivência vai ser online, então você consegue fazer tranquilamente do seu celular, basta você ter uma boa internet, tá bom? Não deixe de fazer, vai ser uma vivência incrível. É isso aí. E nós estamos aqui com a Márcia hoje, né? E nós estamos aqui num papo muito legal, que nós estamos falando de agilidade emocional, né? Isso. E eu queria saber como fazer para lidar com agilidade emocional, para que eu possa me sentir mais seguro dentro do trabalho com isso. Muito bom. A gente estava falando, né, agora há pouco, antes do intervalo, o quanto é importante nós reconhecermos as nossas emoções, né? Como que eu acabo lidando no piloto automático. Sim. E o que é esse piloto automático? Que tem muito a ver com o que vocês vão estar fazendo aí, né? No programa, né? O piloto automático, ele é desenvolvido num período do 0 aos 7 anos, aonde a criança está numa fase, a gente chama de hipnose mesmo, né? Onde ela só está recebendo as informações. Então, é onde você está capturando as suas crenças, as suas experiências, e depois de um certo programa, imagina uma fita, né? Hoje acho que fita nem tem tanto, né? Não dá nem para falar CD também, né? Mas imagina que você está absorvendo informação, absorvendo. Depois de uma certa idade, você está replicando esse programa. Para eu mudar esse programa, eu tenho que trabalhar muito o meu autoconhecimento. E por que isso me ajuda muito no trabalho? Quer ver? Olha que interessante. Eu atendi uma outra mentorada, o nome dela, vou colocar fictício aqui, é Lara. Ela era uma pessoa que não sabia dizer não. O que significava isso? Ela tinha um excesso de atividades, e ela dizer não significava, em algum momento, ela não estar dando o seu melhor, ela não está participando. E, na verdade, aquela criança que é educada a ser correta 24 horas, que a gente tem que estar sempre boazinha, aí dá isso. Exatamente. E aquela criança que tem medo de ser abandonada. Então, quando eu tenho medo do abandono, eu agrado o tempo inteiro. Por causa da rejeição. Exatamente. Nós falamos isso olha só. Dois programas para trás. E olha só que interessante. E por que é importante eu ter essa informação? Porque eu vou trabalhar em algo que está me prejudicando. O que acontecia com a Lara? Ela capturava o trabalho de todos, a atividade dela acabou tendo um sério problema, porque ela não conseguia entregar mais no prazo. Uma pessoa super competente, que quando eu tive a reunião com o líder dela, ela falou, olha, eu não discuto a competência dela. O que eu estou discutindo é que ela não está dando conta de entregar tudo aquilo que ela precisa entregar. E aí o impacto é na produtividade, o impacto é no resultado. O que a Lara começou a entender? Pera lá, eu posso ajudar e contribuir com o outro? Claro que eu posso, mas pera lá, eu preciso ter o meu feito primeiro. Exatamente. Então, quando eu trabalho muito bem em mim e eu estou bem, estou entregando aquilo que eu fui contratada para fazer e até algo mais, né? Que a gente está falando aí no ter esse reconhecimento adicional, eu consigo ajudar muito mais a equipe do que falar que vou fazer algo e não conseguir entregar, ou entregar com uma qualidade que não é a contento. Então, nós temos quantas Laras aí envolvidas, né? E não só no trabalho também. Muitas vezes a gente vai engolindo uma série de coisas porque eu tenho um receio de dizer não, eu não posso agora, não, eu posso, então é a negociação. Olha, eu posso fazer isso, mas eu tenho que terminar. Tudo bem eu terminar isso e fazer em seguida? Então, no ambiente de trabalho, Nath, respondendo a sua pergunta, ajuda muito essa agilidade emocional, porque você vai entender que você consegue lidar com essas emoções e que tá tudo bem em alguns momentos eu ter esses sentimentos negativos, porque eles vêm também para me ajudar. Eu só preciso entender
quais são as mensagens na entrelinhas. Verdade. Porque, na realidade, muitas vezes a gente ouve, você só tem que ter pensamentos positivos. Não tem como. Nós temos um viés negativo como ser humano, né? É verdade. Vamos aproveitar só e vamos acabar os signos. Vamos lá. Os 6 últimos, né? Olha lá. Nós estamos aqui num papo tão bom com essa querida, um assunto tão bom que aqui a conversa vai a fundo. Então vamos lá, para os librianos. Só lembrando vocês, dá uma olhadinha no seu ascendente também, que é muito importante para ficar mais completo o horóscopo da semana, tá bom? Libra, os resultados dos seus projetos dependerão da sua disponibilidade de conhecer novos métodos e, com isso, criar novas possibilidades. É uma boa semana para repensar os planos e interagir com as informações de uma forma questionadora e estratégica. O medo de errar em relação a alguns investimentos pode prejudicá-lo, mas mesmo assim, tome a sua decisão. Olha aí. Escorpião, as suas percepções são profundas e estratégicas. Isso é muito positivo e vai te levar a refletir sobre uma postura com algumas pessoas à sua volta. As relações podem provocar e fazer você analisar e repensar alguns movimentos daqui para frente. Portanto, é necessário buscar a ajuda de uma mentoria ou fazer uma avaliação profunda de uma terapia. Olha aí então, escorpianos. Sagitário, você pode estar conectado a um projeto muito interessante e promissor para o seu desenvolvimento, mas é preciso considerar os impactos de mudanças pelas quais a sua rotina vai passar. Para dar certo, é preciso permitir que a renovação aconteça. O céu favorece essa semana mudanças de plano na sua rotina e no seu trabalho. Capricórnio, a sua carreira passa por uma ascensão e figuras de autoridade reconhecerão o seu valor. O mesmo é projetado para o desenvolvimento de suas metas, mas você deve colocar em destaque as suas necessidades pessoais. Ser feliz é uma condição que não pode mais ser descartada, Capricorniano. Por isso, mude sua mentalidade. Aquário, você mudou o seu ponto de vista e isso implica em grandes mudanças na família. O céu pede sabedoria para flexibilizar e acolher essas mudanças. Nessa experiência, é preciso repensar as possibilidades com os objetivos de mudar os planos traçados, até porque o seu estado de consciência é o principal motivo das suas decisões. Peixes, uma conversa ou um contato podem ajudá-lo a repensar as suas estratégias financeiras. Seja flexível e esteja aberto a ouvir especialistas ou pessoas que já passaram pelo que você está transitando. Nesta semana, a experiência fica em destaque em uma mudança com a sua mentalidade. Permita que esta oportunidade se instale. Muito bem. Muito bom essa semana, hein? Adorei. E vamos fazer uma perguntinha aqui para a Má, então. Como a agilidade emocional pode ajudar a melhorar a comunicação também entre os membros da equipe? Fantástico. Eu falo que, novamente, né, a gente reforça sempre. Quando eu me conheço, eu começo a aceitar algumas fragilidades e oportunidades que eu tenho de melhoria. Não existe perfeição. Quando eu entendo que tá tudo bem, em alguns momentos eu olhar para mim e falar, puxa vida, poderia ter feito melhor. Poxa vida, o que eu posso fazer de melhor com isso? E tá muito ligado no que você falou também no primeiro capítulo, Nath, que você falou, a pessoa não consegue sair do lugar, porque ela fica naquela autocobrança o tempo inteiro. Então, na hora que eu olho pro sentimento, eu falo, tá bom, o que eu aprendi com isso? E vamos pra frente. E como lidar com os outros? Eu acabo desenvolvendo uma autocompaixão muito grande. Eu começo a olhar para o outro da mesma forma que eu olho para mim. Então eu sei que eu tenho meu limite, que eu tenho como... Mas isso é o mais difícil as pessoas enxergarem e conseguirem fazer isso. Exatamente, claro. É mais fácil julgar, né? Muito mais. É mais fácil se colocar no lugar de vítima, ficar em casa, chorando as pitangas. Isso mesmo. Para sair... culpando alguém, né? Isso mesmo. E como que gasta de energia e de tempo ali
ali, ó, paralisado. A Exato. força de dar importância para o problema te bloqueia de uma forma que você não usa essa força para a solução. Exato. E aí é energia, eu vejo muito as pessoas assim trocando isso por doença, por gravidez, né? Por fugas, muitas Total. fugas. Total. E é reconhecer que eu estou fugindo de algumas situações. E que eu vou encontrá-la E daqui que a eu pouco. vou encontrar. E que ela Nós estávamos falando, eu atendi um mentorado, na realidade ele veio através da esposa, foi bem interessante o caso dele, e ele já estava desempregado há muito tempo. E naquela mesma seara, né, da culpa, e também para um homem, o machismo. Pera lá, a minha esposa tá agora em algum momento cuidando mais da casa, né? como provedora, e isso traz uma angústia muito grande. Então a autoestima dessa pessoa, imagina onde estava. E ele acaba não identificando que aquilo é uma etapa da sua vida, mas a sua vida não se resume a isso. Ele não se resume a esta pessoa que está desempregada. Não desabonou tudo aquilo, não, né? todo aqui. Gente, uma pessoa fantástica, com um grau de conhecimento, com uma competência, mas eu estou despendendo a minha energia hoje no negativo, ao invés de eu realmente recapturar toda essa energia e trazer para ação. Então a gente fala muito, não adianta você ter boas ideias se você não consegue traduzir essas ideias para a prática, porque é a ação que vai trazer os resultados. Na hora que ele identificou essa situação em que ele estava realmente não saindo do lugar, pera lá, virou uma chave. E na hora que virou uma chave, ele começou a se valorizar. Adivinha o que acontece? Muda todo o aspecto. A ação e a forma com que ele vai para uma entrevista é outra, completamente diferente. Não é porque eu dei errado em um local, é que eu sou ruim. Mas o receber um não numa fase em que você está com uma autoestima baixa, aquilo te leva mais ainda para o buraco. E se você se encontra, né, nesse momento assim, aqui não é um julgamento. Aqui nós estamos fornecendo ferramentas para que você possa construir. Se você está nessa posição hoje de se ver, né, assim, paralisado, veja isso como um aprendizado. Como eu posso superar isso? Porque eu sei que pode ser que muitas outras vezes vai acontecer isso. Porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos imperfeitos ainda. Isso mesmo. Então, quando a gente consegue sair disso, ir para uma outra fase, construindo um amor próprio, uma aceitação que tem que vir de mim, não tem que vir do outro, porque nós vamos se sentir o tempo todo rejeitados. Começa lá na nossa infância, né? Então a gente tem que se trabalhar o tempo todo e trazer essa força de dentro de nós, né? Com o amor próprio, com a inteligência emocional, com todas essas outras técnicas. Exatamente. Exato. Perfeito. E a agilidade emocional, como que ela pode ajudar o profissional a lidar com o estresse durante esse ambiente profissional? Que a gente sabe que ali é uma disputa, né? O tempo todo você tem que entregar resultado, números, né? Uma cobrança. Como que a gente pode usar? É muito interessante quando você começa, eu falo muito do chá, né? A competência, a habilidade e a atitude. Né? É o chá, o completo, né? O que significa isso? Eu preciso entender se para aquilo que eu estou me predispondo a fazer, se eu tenho a competência necessária, se eu tenho a habilidade necessária. E muitas vezes, né, o que me falta é a atitude em alguns momentos, né? Porque se mover para buscar essas novas atividades, mas eu não consigo ter melhores resultados se eu não me desafiar o tempo inteiro. Se eu não olhar para mim mesma e falar, pera lá, quais as oportunidades que eu tenho de fazer melhor aquilo que eu fazia igual sempre. Que eu quero para mim, Exato. Né? Que eu quero a zona de conforto, né? Sair daquilo que a Ana falou do vitimismo, de me colocar em casa, de ser o coitado, né? De não ser visto como uma solução, né? Aquela coisa, põe a mão na massa e vamos pagar para ver. Isso mesmo. Mas é muito mais fácil eu ficar quieto e reclamar do que eu olhar para mim mesma e falar, tá bom, o que eu faço agora, né? Como que eu vou me movimentar a partir de agora? Então, o que ajuda no estresse? Ajuda eu entender se eu tenho as habilidades corretas para aquilo que eu estou me predispondo a fazer. Se eu não tenho, o que falta?
Porque o estresse, em alguns momentos, ele está muito ligado à competência e desafio. Se eu tenho uma competência baixa e um desafio alto, eu estou num nível de estresse muito alto. Se eu tenho uma competência e o desafio, ele está próximo, pera lá, eu consigo fazer muito bem isso que eu estou fazendo. Então, se eu não sei fazer algo, ao invés de eu despender muita energia na tentativa e erro, pera lá, deixa eu buscar a humildade. Olha lá, deixa eu reconhecer que em alguns momentos eu não tenho esse conhecimento e eu vou atrás de quem tem. Eu brincava muito, né? Eu falo que a maior sabedoria é você entender que você não sabe de tudo, mas você conhece pessoas que saibam muitas coisas que você ainda não sabe. Verdade, eu tinha um amigo que dizia, você nem tem que saber tudo, basta você ter o telefone de quem sabe. E essa agilidade emocional, acho que também está muito ligada quando você está naquele estresse de que você tem que resolver as coisas, é você focar na solução. Exato. E não focar no problema. Com certeza. Porque a maioria das pessoas, elas focam no problema. Isso e aí mesmo. você perde tempo, energia e não sai do lugar. Com certeza. E não vai gastar, agora eu vou fazer Exatamente. uma pergunta para vocês. E não vamos gastar energia da mesma forma? Então vamos gastar energia procurando resolver, solucionar, fazer como a Ana fala da cocriação? Vamos primeiro pensar, colocar aquilo em ação, depois vamos botar uma estratégia para depois colocar em ação e como a Má tá terminando as mãos na massa. Exatamente. Mas, é isso. Mas com sabedoria, aperta o botãozinho da sabedoria, né? E traz o quê? Traz racionalizar, né? Não trazer emoção, porque a gente está muito acostumado a explodir a raiva, o espernear, o gritar, o culpado, apontar o culpado, né? Então eu acho que é muito mais assim, é você trazer o raciocínio, vamos lá, respira fundo, deixa isso pra lá, eu não preciso me comportar assim, porque a gente vê muito nos ambientes profissionais, a gente vê as pessoas se descontrolando. Exato. É aquela batida na mesa, é aquele jogar a pasta. Exatamente. Né? É o murro no computador. Isso mesmo. É aquilo que eu falo, é fácil dizer, difícil é fazer. Por quê? Porque na hora que você está no palco, eu uso bastante essa analogia, olha só que legal. Quando eu estou no palco, eu estou envolvida nas emoções e nos sentimentos. Eu tenho que me desconectar. O que significa isso? Olhar de cima. Vai para a arquibancada, vai para o auditório e comece a reconhecer essas emoções. Quando você começa a reconhecer essas emoções, você começa a entender o local mesmo que eu quero colocar minhas energias. Se vai ser para solução, né? Ou eu vou continuar lidando com o problema. Por quê? Porque a maior parte das vezes é o ego. É o Igor, a né? maioria Que a gente é o fala. Igor. A maior parte das vezes. Eu tô querendo que o outro faça da forma com que eu acredito que seja Isso certa. também é uma outra projeção, né? É a importância que eu vejo da liderança. Você aprender o delegar. Exato. Saber o seu momento e saber que o outro vai fazer o melhor que ele pode. E o importante é o resultado final de como vai chegar. Exato. E não você manter o controle sobre aquele outro daquela forma, porque por mais que ele se empenhe a fazer, ele não vai fazer igual. E quando você delega, você já tem que saber, né? Não vai ser igual. Ou você ensina, perde aquele tempo, que a gente não tem o tempo. Exato. E na nossa cabeça a gente sempre coloca, não, eu vou delegar e vai me entregar assim. Não vai te entregar assim, porque não é você. Porque como você falou no começo do programa, não tem a mesma percepção que a tua, não tem o mesmo conhecimento. Isso mesmo. Então a gente tem que ter paciência que nós estamos lidando com pessoas e não com máquinas. Isso né? mesmo. E nós queremos resultados perfeitos. Então se você quer uma perfeição, vá você e faça. Exatamente. E tem um outro ponto que eu falo que é entrar na toca do coelho da Alice. Quando eu entendo que eu tenho uma dificuldade em delegar, porque só eu entendo que eu faço aquilo perfeito, muito provavelmente é uma criança que foi traída e que não confia no outro. Então, pera lá, eu vou delegar isso, mas e aí? Como que vai ser se ele aprender essa atividade? Será que eu vou perder o meu Também espaço? tem isso. Então, todo momento nós estamos trabalhando na nossa verdade. Mas eu queria deixar aqui prática. Então, agilidade emocional na prática. O que eu posso fazer, Márcia, para que eu aplique a agilidade emocional na prática?
Então, primeiro, aprenda a reconhecer suas emoções. O que o meu sentimento negativo está querendo me dizer? Eu não vou ter como eliminá-los, porque, como nós falamos, a nossa mente, a mente humana é uma máquina de trazer significados. O tempo inteiro você vai estar rodando esses significados. Deixa eu entender qual é a mensagem positiva por trás. Pratique essa autocompaixão. Eu não preciso ser perfeito. Já que eu não sou perfeita, eu vou olhar para a Virgínia, vou olhar para a Nath, vou dizer, olha só, você também não é perfeita. Então, tá tudo bem em alguns momentos a gente ter essa consciência. Então, é empatia, né, gente? Aprenda a adaptar em situações, né? Eu tenho que... Será que é o caminho da direita ou o caminho da esquerda? Não, é o caminho do meio, muitas vezes. E eu tenho que reconhecer esse caminho do meio. É muito interessante, né? E as experiências... Será que eu reconheço quais são as minhas experiências emocionais? Aquela situação que me gerou essa consequência, será que é a mesma que vai gerar agora? Ou eu aprendi com ela e eu subi de nível? A vida é um videogame. Enquanto eu não passo de fase, eu tô repetindo as mesmas histórias. Perfeito. Então, é esse o recado aí que nós queríamos deixar com relação à Aproveita e deixa seu telefone para quem quiser trabalhar com você, contratar você. Eu vou deixar aqui, São Paulo, 011 96491 6680. O meu Instagram é Márcia Costa Oficial. Se conectem, mande perguntas e vai ser um prazer atendê-los. Muito bom. Vamos deixando também os nossos contatos para você. Nathalie Firmino, 011 999030009. Virgínia Pita, 011 91103 7424. O nosso site do Cura-te, www.espacocura-te.com.br, tudo junto, sem cedilha. E o nosso Instagram, @curate_oficial. É isso aí, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui. E até terça que vem, até terça-feira que vem. Obrigada, Um beijo gente. pra vocês. Tchau, tchau.